Para dar continuidade à nossa programação, passamos ao segundo painel do dia, que abordará a visão dos traders. Neste painel, discutiremos as perspectivas de quem atua diretamente na comercialização de açúcar e etanol, analisando tendências de preços, projeções de oferta e demanda, além dos fatores que influenciam o mercado no curto e longo prazo. Para moderar as discussões e guiar este importante diálogo, convido ao palco o diretor comercial da Bevap Bioenergia, Ivan Melo Filho. E agora convido os seguintes palestrantes a se juntarem a nós. O Head de Açúcar nas Américas, da Headpoint Global Markets, Carlos Murilo Barros de Melo. O Trader Sênior da Sucden, Ulisses Carvalho. O líder de açúcar para as Américas da EDIF MAN, Rodrigo Ostanello. Lembramos que os participantes poderão enviar perguntas aos palestrantes pelo formulário disponível no QR Code na tela. Elas serão respondidas pelos painelistas ao final do painel, depois de suas apresentações. Com a palavra, Ivan Melo Filho. Vamos sentar, gente, vamos. Bom, vocês podem ver quem é usineiro aqui e quem é trader, né? Tá explicado aqui uma diferença grande. Mas, primeiro de tudo, eu queria agradecer a Datagro, ao Plínio, ao Luiz Felipe, ao Guilherme, por esse momento da gente estar aqui conversando com todo mundo e poder trocar com vocês uma ideia sobre o que vai acontecer, ou o que a gente acha que vai acontecer, porque isso aqui é simplesmente um exercício de achismo, né? E da próxima vez vai ficar a sugestão que o Bruno participe desse painel, porque os números do Bruno vão aqui participar e vão fazer parte da nossa discussão. A gente vai começar com o Murilo, fazendo uma pequena apresentação sobre o mercado mundial, sobre o que a gente está achando, e depois a gente entra num debate em algumas perguntas, já aproveitando aí o que já foi falado até agora, tanto no primeiro painel quanto no painel do Plínio. Por favor, Murilo. Alô? Dá para me ouvir? Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer de estar aqui. É impossível de não se sentir reenergizado e até um pouco mais doce participando aqui da abertura de safra da Datagro. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Plínio, Guilherme, Luiz Felipe, toda a família da Datagro pelo convite de estar aqui e dizer que é muito difícil, Dr. Plínio e Bruno, fazer uma apresentação depois da brilhante exposição que vocês fizeram, tão bem detalhada, tão bem precisa, com uma riqueza de informação e muito certeira. Obrigado. Como é que eu aperto aqui? Tá, obrigado. E, sobretudo, porque existe uma grande superposição entre os temas, né, que a gente vai estar tratando aqui. E eu acho que isso, então, só diz, Dr. Plínio, da grandeza, né, da grandeza de propósito e de certeza de um modelo muito bem colocado, de convidar alguém para fazer uma apresentação alternativa, com uma visão alternativa, que num primeiro momento, eu vou começar já, vocês vão ver que pode ser que ela pareça que seja uma visão bastante diferente. Não é tanto diferente, é um pouco, mas eu fiquei um pouco mais reconfortado depois de ver a apresentação, Dr. Plínio, que eu acho que a gente talvez tenha mais um pequeno calibre nas chuvas que vão eventualmente cair em março e abril e maio, e que pode estar dando uma diferença nos nossos números. Bom, vamos lá. Um ponto, eu acho que a gente vai começar apresentando a nossa visão de Centro-Sul Brasil, que é o lado, eu vou dizer, baixista da oferta. Em seguida, a gente fala do hemisfério norte, que são safras que estão em recuperação, e a gente termina com a visão global.
Então, alguns tópicos que foram mencionados aqui. A gente tem uma umidade do solo, e eu vou passar um pouco rápido pelos slides, porque a parte mais interessante, eu acho que é o que a gente deixa para o final, para a gente discutir aqui no painel e abrir para as perguntas que vocês tenham. E os dados vão ficar à disposição de vocês. Como eu falei, até porque existe uma superposição bastante grande. Mas nós enxergamos também exatamente a umidade do solo, ela está mais favorável do que no ano passado. No gráfico do meio, a gente enxerga a precipitação acumulada, ela está bastante boa. Se você vê que nós saímos da curva, abaixo da curva acumulada do ano passado e estamos acima. Então, é verdade, janeiro, fevereiro foi um pouco mais seco do que desejado, mas novembro e dezembro compensou. E as condições, nós vemos elas bastante favoráveis para o desenvolvimento da cana. Na média, a chuva está abaixo no geral, a chuva no Centro-Sul está abaixo da média, mas pouca coisa abaixo da média. No terceiro gráfico à direita, a gente consegue ver o NDVI. O que é o NDVI? O NDVI é quanto que a cana está verde, o quanto que a cana está bonita e está, portanto, capaz de absorver a chuva e a umidade para transformar em energia e açúcar e álcool. O NDVI está melhor do que o ano passado. Isso denota que a cana está melhor do que o ano passado. Então, nosso número de safra para a safra que nós estamos terminando é de 620 milhões de toneladas, mais ou menos. O nosso número de safra para a safra que vai se iniciar em breve é um número de 630 milhões de toneladas. É um número que a gente tem bastante confiança, é um número que eu tenho convicção que está na parte de cima das expectativas do mercado, mas eu queria deixar alguns raciocínios aqui. Ano passado foi um ano extremamente seco, extremamente ruim, e a gente teve 620 milhões de toneladas de cana. Esse ano a chuva está quase na média, pouca coisa abaixo da média. A umidade do solo está melhor, o NDVI está melhor. Como prever menos cana do que o ano passado, se a cana ainda depende de água? Então, se a gente tiver aí um mês de março, abril, maio, talvez mais seco, eu acho que a gente pode ter um pouco de downside, mas se nós tivermos um mês de março, abril, maio, como a gente prevê, a gente acredita bastante nesse nosso número que nós temos. Ano passado a gente estava com um número bastante outlier também, de 620 precisamente, e a gente, o número foi esse. Um ponto importante, o nosso mix de produção é 51%, e com isso a gente está com um dado de produção de 43,5%. Aí que eu falo que a diferença talvez não seja tão grande quanto parece. Eu vou passar alguns slides aqui para a gente ganhar um pouco de velocidade, e ficam todos abertos para discussão. Esse é um slide que vale a pena a gente se deter um pouquinho. Já foi comentado aqui, a gente acredita que o mix de açúcar ele vai ser máximo açúcar pelos próximos 2 anos. Simplesmente porque o etanol ele tem um teto, que é o preço da gasolina. E esse preço da gasolina, ele está defasado com a gasolina internacional. O petróleo está mostrando que está sofrendo. Os preços do petróleo vêm caindo. Nós não vemos o preço do açúcar cair ao piso do etanol tão cedo. Não esse ano. Não esse ano. Nós temos, por outro lado, é importante observar que o preço do açúcar, como já foi dito na palestra pelo Bruno, o preço do açúcar de Nova York está acima das paridades de importação da China e de alguns países importadores. Isso também complica um pouco para você esperar aumento de demanda desses países. Então, a gente pode ver, eventualmente, o preço do açúcar sofrendo um pouco, sobretudo quando a safra brasileira começar. No curto prazo, a gente vai comentar de preço, a gente está um pouco mais otimista, altista para preço contra maio, mas uma vez a safra começando, a gente realmente tem uma visão um pouco mais baixista. A demanda de etanol, eu vou me acelerar aqui, o preço do etanol está muito perto da paridade da gasolina, então você não tem muito espaço para aumentar preço de etanol, então o mix vai ficar açucareiro mesmo. A gente concorda com a visão
que o início de safra vai ser um início de safra mais devagar, a cana de início de safra vai ser um perfil de safra diferente. Geralmente a cana de início é a melhor e a do final é a pior. A gente acha que vai ser o contrário também, porque a cana de início vai sofrer com a seca do inverno do ano passado, mas a cana de final de safra vai se beneficiar de toda a chuva que teve a partir de novembro e do plantio que ocorreu em novembro, dezembro, janeiro, canadiano, e que vai ser uma cana tardia do ano que vem muito boa. A gente também corrobora com essa visão. Aqui tem algumas implicações para spreads. Os spreads, eu acho que esse é um tópico que a gente pode abordar. O spread de maio, julho, talvez julho, outubro, tem implicações, já que talvez o Brasil tenha que retardar pouca coisa, mas retardar um pouquinho o início de safra. E a qualidade da cana deve ser pior no início da safra, o que talvez vai ajudar os spreads e os preços a se manterem um pouco mais construtivos. Não necessariamente, na nossa visão, vai ficar até o final da safra. Indo agora para o hemisfério norte, eu tenho pouquíssimo tempo para falar. A Índia, nós temos um dado também bastante diferente do dado, eu diria, consenso, mas eu acho que uma implicação praticamente nula, se eu posso dizer. Nós esperamos que o dado de produção da Índia seja de 30 milhões de toneladas de açúcar, já líquido do desvio de açúcar para a produção de etanol. Esse é um dado que eu acho que tem um pouco de downside, a safra dele já em breve vai acabar, mas eu acho que esse dado, na verdade, ele é quase irrelevante. O mais importante é que ele não interfere na exportação. Nós temos uma exportação de 1 milhão de toneladas na Índia, apesar do preço doméstico da Índia estar maior do que mercado internacional, a Índia já comprometeu 750 mil, a gente acha que vai sair 1 milhão, e seja um dado de 30 milhões de produção, ou se o dado vier a ser 27, eventualmente 28, a Índia, na nossa visão, mesmo assim, não necessitaria de importação. Então, o que é importante de reter de Índia é que, na nossa visão, ela vai exportar 1 milhão de toneladas, mesmo que a safra seja menor, e a Índia não vai importar açúcar, mesmo que a safra viesse a ser menor. Um ponto, voltando aqui, eu acho que é importante, nós também corroboramos a visão que a Índia vai crescer para o ano que vem. Nós entendemos que a Índia vai crescer 2 milhões de toneladas por ano que vem, indo para 32 milhões de toneladas de açúcar. Falando de Tailândia, nós temos uma produção que cresceu de 8,8 milhões para 10 milhões e meio. Então é 1,8 milhões de toneladas a mais, é ganho de área, a cana ganhou área de caçava e ganho de produtividade também, porque as chuvas foram boas, assim como foram em algumas regiões da Índia, na Tailândia também. Então, a Tailândia vai crescer, vai exportar 10,5 milhões de toneladas esse ano. A gente acredita que a Tailândia no ano que vem cresce de novo. A gente acha que os economics delas estão positivos, sobretudo levando em consideração o prêmio de FOB, que eles têm um prêmio de 170 pontos e eles devem continuar crescendo, na nossa visão. Falando de Europa, eles tiveram uma safra muito boa esse ano, um aumento de produção, mas a gente espera um plantio menor para a Europa para o ano que vem. E no caso de Ucrânia, a gente tem uma produção estável, tem mais açúcar ucraniano entrando na Europa, isso ajuda a conter os preços na Europa e até por isso a gente acha que eles devem diminuir a produção do ano que vem. Para falar de demanda, a gente tem que falar de China. A China está com uma produção muito boa esse ano, a paridade de importação ficou fechada praticamente o tempo todo, e com isso a importação da China está mais baixa e a gente acha que vai permanecer mais baixa, 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil toneladas a menos do que o ano passado. Isso também não ajuda preço de açúcar. Falando da safra 25-26 do hemisfério norte, como eu comentei, a gente acha que Tailândia cresce, Índia cresce, Europa diminui, México cresce umas 500 mil toneladas, Guatemala permanece. Eu não vou falar de Brasil aqui, mas foi dito que o custo de produção do Brasil é 15,5 e Nova York está em 18. Se o clima for normal, eu acho que o Brasil cresce, junto com o hemisfério norte. Então, a gente enxerga esse ano oferta-demanda superavitário, quase 3 milhões,
mas o mais importante, a gente está enxergando um trade flow, um fluxo de comércio neutro em Q1, Q2, que dá um bom suporte para os preços contra a tela de maio. A gente vê a tela de maio suportada, mais um pouco, mas na hora que o Brasil começar a produção, mesmo que seja uma colheita que comece um pouco mais tarde, um pouco mais devagar, a gente vê um superávit de trade flow bastante significativo e a gente acha que ele vai pesar bastante nos preços. Eu apresentei o slide 2025-26 porque eu acho que o slide 25-26 ele tem que levar em consideração que a produção mundial vai crescer de novo, na nossa visão, tanto Índia como Tailândia como Brasil, Europa não, México também vai crescer. A demanda mundial cresce quase 2 milhões de toneladas por ano, o que de certa maneira compensa um pouco o aumento de produção, mas não totalmente. Se nós estivermos certos, o trade flow superavitário esse ano de 4 milhões, ele cresce mais no acumulado para o ano que vem. A gente não pode esquecer que o Brasil tem um custo de produção de 15,5 centavos por pound. Os outros produtores, graças à nossa taxa de câmbio, nós estamos extremamente competitivos. Os outros produtores, eles têm um custo mais próximo de 18 a 19 na nossa leitura, América Central, Tailândia, mas eles estão crescendo. A história mostra que os ciclos de commodities, os ciclos de açúcar são longos. Quando a gente inicia um bear market, na nossa visão, nós iniciamos um bear market. Desde outubro de 2023, quando o preço bateu 27, nós temos caindo, deu uma bela recuperação. Eu acho que é uma boa hora de aproveitar. Ciclos de bear markets, eles são extremamente longos, porque a cana tem um ciclo de 5 anos. Ninguém quer reduzir produção. Menos ainda o Brasil, que está com uma margem de lucro muito satisfatória e representa 70% da exportação mundial. O ciclo de baixa iniciou há um ano e meio. Historicamente, esse ciclo demora. Consumo de açúcar é inelástico a preço. Ninguém consome mais chocolate ou sorvete porque o açúcar está barato. Também ninguém quer reduzir a sua produção. Ninguém quer pedir para o seu fornecedor, por favor, entrega a cana no meu vizinho porque o preço está muito baixo. Mas quando o preço subir, você volta a entregar para mim, por favor. Ou ninguém quer renegociar os seus contratos. Então, ninguém baixa. Ninguém quer baixar a produção. E o que a história mostra é que quando o mundo entra num bear market, o jeito de resolver o superávit, ele passa por convencer os motoristas brasileiros a colocarem açúcar no seu tanque de automóvel. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu acho que isso não vai acontecer em 2025, mas se o superávit perdurar muito tempo, no passado foi assim que o mundo resolveu o superávit inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas eu quero só, se me permitir, caro Ivan, terminar com um tom um pouco mais otimista aqui, porque eu gosto de ser otimista por natureza. Pode não parecer, mas eu gosto de ser otimista por natureza. E eu ratifico totalmente nos nossos estudos, no longo prazo, a gente enxerga que o preço tem que subir muito, porque só quem tem área para crescer é Brasil, e o Nordeste da Tailândia, praticamente a China também tem um pouco. E na hora que as capacidades ociosas forem ocupadas, e a gente tem um pouco no Brasil, um pouquinho mais do que um pouco no Brasil, e 2 milhões na Tailândia. Na hora que as capacidades ociosas forem ocupadas, e você precisar de greenfield, nós enxergamos também 23, 24 cents como necessário para fazer greenfield. Mas só que não é 23, 24 hoje. Você precisa de 23, 24 durante 3, 4 anos para ter o payback. Para você ter 23, 24, com um mercado que vai estar invertido se estiver faltando açúcar, a primeira tela provavelmente tem que estar acima de 26, 27, talvez 28, para você conseguir enxergar 3 anos acima de 23, 24. Então, eu queria terminar aqui com a indústria brasileira, que está fazendo o seu papel e vai ser muito necessária para fornecer energia e açúcar para o mundo, mas os próximos 2 anos nós temos uma visão um pouco mais desafiadora para o setor. Muito obrigado.
Obrigado, Murilo. Primeiro bate, depois assopra. É assim mesmo que o mercado vai, né? Então, vamos começar da ponta de lá. Rodrigo, o que você acha do que vai acontecer e desses números que o Murilo apresentou e o Bruno um pouco antes? Por favor, divide com a gente a sua visão. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado família Nastari pelo convite, parabéns pelo evento maravilhoso, super importante e acho que reenergizado só de estar aqui em Ribeirão Preto, depois de alguns anos, tem sido incrível. Os nossos números da IDFMAN é um pouco mais baixo, talvez esteja mais em consenso e possa equilibrar um pouco mais as contas quando a gente coloca o número de produção. Vou colocar o número final de açúcar aqui em torno de 40 milhões de toneladas para o Centro-Sul brasileiro. Isso aí colocando a safra em torno de 610 milhões de toneladas, 608 milhões de toneladas de cana. Talvez isso seja o maior diferencial nosso, os nossos números, os números da Datagro, e principalmente pelo impacto das queimadas do ano passado. Eu acho que a gente todos nós aqui concordamos que as chuvas acumuladas realmente de outubro até janeiro foram muito boas. Fevereiro foi extremamente seco, março tem sido seco. É difícil prever o que vai acontecer. A gente não consegue prever o final de semana, talvez, o que vai acontecer agora em março, abril. E a gente acaba tendo que tradear o tempo nesse período. Então, eu acho que a gente vai precisar. O impacto da queimada do ano passado e essa seca pode realmente impactar um pouco mais a produção comparado aos números apresentados. E por fim, o último comentário que eu queria fazer, realmente concordo que nos ciclos de bear market, né, nos ciclos de baixa, né, por conta da produção do Brasil, principalmente do Brasil, mas em outros mercados, a solução realmente tinha sido transformar, né, açúcar em etanol e colocar no tanque do carro brasileiro, do carro flex brasileiro. Hoje, cerca de 30% atualmente desse mercado de hidratado está sendo suprido pelo etanol de milho. Então, assim, eu acho que essa talvez seja um pouco mais longo nesse momento que a gente vive. Não que seja ruim, a gente talvez vai ter que encontrar uma outra solução. Talvez a gente tenha que começar o indiano a botar açúcar no tanque dele, né? Ulisses, por favor, divide com a gente aí o que é a sua visão. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite mais uma vez, Dr. Plínio, Guilherme, toda a família da Tagro. Queria também dizer que a Sucden completou 30 anos no Brasil. Nós temos hoje 6 traders no Brasil que rodam 2.000 quilômetros por mês, mais ou menos, tentando entender o que está acontecendo com a safra de cana, conversando não só com as usinas, mas com fornecedores também. E eu acho que a nossa visão, ela tenta refletir um pouco desse processo, né? Então, os traders são muito envolvidos na parte da construção dessa inteligência de mercado. No ano passado, nós falamos que a safra 23-24 ia deixar saudades. Foi uma safra perfeita. E agora, 24-25, deixa uma herança. E eu acho que essa herança é que traz um pouco de preocupação para a gente, dado que a gente sabe que a cana está atrasada. Os atrasos que a gente enxerga hoje para as canas que vão ser colhidas nesse começo de safra variam aí na faixa de 30 a 45 dias. Isso, inclusive, né, já faz com que muitas usinas passem a tomar a decisão de postergar o início de safra. Nós temos uma preocupação especial com a questão de infestação, pragas, outros problemas que estão acontecendo e principalmente com as falhas de brotação que vão ser fruto das queimadas que foram bastante amplas, principalmente no estado de São Paulo. Então, tudo isso posto nos leva a crer hoje num número de 600 milhões de toneladas, né, com um mix próximo de 51%, o que nos levaria a um número de açúcar aí ao redor de 41 milhões de toneladas. Então, a gente estaria com um número um pouco mais baixo, mas eu acredito que hoje o nosso viés seria até um viés de baixa, seria um número um pouquinho menor até. Eu acho que é a reflexão
e a média do entendimento do nosso time aqui no Brasil. Então eu acho que hoje o número entre 590 e 600 seria um bom número para esse momento. Obrigado, Ulisses. Assim, para colocar um pouco de discussão, tem uma pergunta que entrou aqui, mas antes da discussão é o seguinte: entre o número do Rodrigo e o número do Murilo, está a diferença entre o superávit e o déficit mundial, né? Quer dizer, se a gente acreditar no número do Rodrigo, não tem déficit, não tem superávit, então os preços devem ser mais suportáveis, assim, né? Mas, na verdade, a gente teve 4 anos extraordinários. O setor não tem o que reclamar dos últimos 4 anos, onde se colocou dinheiro no bolso do acionista. E os próximos 4 anos? A visão de vocês é que esse ciclo de baixa perdura 2, 3, 4, 1, 2? Qual é a opinião de vocês nesse ponto? Começa com o Murilo aqui, vai indo para lá. Ivan, eu acho que essa é uma pergunta super relevante. A nossa visão é que esse ciclo de baixa ele deve perdurar mais uns 2 anos. Uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, a indústria brasileira tem surpreendido nos últimos 3 anos em todos os quesitos. A gente se acostumou durante uma década que o volume de cana do Brasil estabilizou ali entre 570, 610, ficou aí uma década. A gente teve um problema grave, alguns balanços se alavancaram com investimento, com o presidente Lula no seu segundo mandato incentivou investimento em etanol, alguns balanços se alavancaram, quando foi descoberto o pré-sal, foi dificultada, né, a viabilidade desses novos investimentos do setor. Tivemos 2 safras muito ruins de clima também na década passada, e o Brasil tinha perdido a capacidade de surpreender o mundo. Mas nos últimos 3 anos o Brasil vem surpreendendo o mundo em vários quesitos, seja no TCH do ano passado, seja na logística, que achavam que o Brasil não ia ter logística para exportar ano passado, ano retrasado, e teve uma logística que foi seus probleminhas, mas sem maiores percalços. Ano passado a gente conseguiu desenvolver a cana que prescinde da chuva, né? Foi uma safra terrível, foi super seca, foi horrível. A cana não estava nem propensa para extrair açúcar, foi extrair etanol, porque tinha açúcar invertido. Ano passado foi uma safra péssima. No entanto, foi a segunda maior safra da história do Brasil. Foi uma safra horrível e foi a segunda maior safra da história. O Brasil está surpreendendo o mundo em tudo, no TCH, na logística, no desenvolvimento de cana que prescinde de água para crescer, brincadeira, mas está dando a impressão que foi o que aconteceu ano passado. Então, eu acho que dizer que o Brasil vai produzir pouco não está aberto na nossa visão, tá? Com todo respeito, assim, choveu pouco ano passado, produziu 620. Esse ano que está chovendo quase igual à média, com um pouco de irregularidade, a gente não consegue enxergar. Então, o ciclo, a gente acha que é um ciclo de crescimento. O Brasil vai surpreender o mundo positivamente, mais 2 anos. A gente acha que as capacidades ociosas vão ser todas ocupadas. E aí, então, o preço do mercado começa a subir. E a gente é muito bullish a partir de 3 anos. Graças a Deus, porque um greenfield você precisa de 3 anos para fazer. Plantar cana muda, colher cana muda, plantar cana... Eu diria que mais que 3. Então, seria saudável, enfim, ninguém vai querer investir em greenfield com preço baixo, mas a gente enxerga esse ciclo aí de uns 2 anos, um pouco mais sofrido, e depois a gente enxerga um belo bull market muito longo para desenvolver, que vai permitir investimentos e o mundo vai precisar do Brasil. Ivan, se a gente olha numa perspectiva de 30 anos, a gente sempre via 2 anos de mercado invertido a cada 10. E agora a gente vem aí numa sequência de 4 anos e potencialmente indo para um 5º ano de mercado invertido. O que nos leva a pensar se isso não poderia ser um processo mais estrutural em relação ao consumo lá fora. Então, acho que eu queria abordar por esse lado. No ano passado, ano calendário, 2024, o Brasil exportou 31 milhões de toneladas
das 38 que foram transacionadas no mundo, né? O que aproxima o número de 80%. Então, acho que essa dependência do Brasil no mercado mundial traz também uma perspectiva interessante no sentido de que qualquer coisa que acontecer no Brasil, e aí eu poderia colocar a logística como um ponto interessante, as incertezas e a safra de grãos que vem forte, o que vai acontecer com o safrinha disputando com o nosso pico de safra, como um elemento de que realmente poderia ser um gargalo aí a ser considerado, né? Olhando pelo lado da demanda, né, a gente tem, por exemplo, uma China que comprou relativamente menos, né, quase 1 milhão de toneladas a menos desse ano de 24. A Indonésia ficou, né, com 5 milhões, né, se destacando como principal consumidor. Apareceram alguns novos nomes, né, como grandes clientes. O Egito, por exemplo, comprou 800 mil toneladas. E agora, esse ano, já começa a mudar um pouco o panorama. A gente começa com Bangladesh muito forte, já aí praticamente com 700 mil toneladas compradas, né? Então, assim, eu acho que a demanda traz também uma perspectiva boa, né? Eu acho que a questão do ponto China, quando a gente olha especificamente para a China, nós temos ali produção-consumo, um déficit de 4,4 milhões de toneladas, e ainda nós tivemos esse efeito, né? Tem um efeito adicional da necessidade que eles vão ter de repor a proibição das importações do pré-mix e de xarope, né? Então, assim, acho que isso traz ainda uma perspectiva de que eles possam vir ao mercado e talvez recompor um pouco esse estoque interno. Então, eu acho que a perspectiva ela continua positiva, principalmente em curto prazo, mas aí quando a gente realmente começa a olhar a formação da 25-26, a gente tem que ser um pouco precavido, principalmente para quem ainda está com baixa precificação para o ano de 26-27. Bom, eu só vou concluir que ainda bem que o Brasil produziu acima de 40 milhões de toneladas nos últimos 2 anos. Do contrário, o déficit teria sido extremamente maior e ainda estaríamos cobrindo o déficit do último ano. O Brasil tem essa capacidade, a resiliência que falamos aqui anteriormente, mas a gente tem a capacidade de produção e de escoamento nos últimos 2 anos. Eu acho que isso vai continuar, apesar de que eu acredito que vai ser extremamente desafiador para a logística esse ano, porque ano passado realmente foi possível, por conta talvez da redução da safra de grãos, mas que esse ano o desafio vai ser maior de juntar e trabalhar as 2 safras em conjunto nos portos brasileiros. Acho que vai ser realmente desafiador. Eu acho que a questão de logística era um ponto importante. Gente, a gente está chegando ao fim do painel e vamos puxar a nossa orelha porque essa turma toda quer almoçar. Mas eu vou trazer uma última questão aqui que eu acho que é do momento. O que vocês acham que essa possível guerra comercial que a gente está vendo aí no horizonte pode fazer para o mercado de açúcar, né? Quer dizer, sem uma discussão muito grande sobre se isso é bom ou se é ruim para o mundo, mas para o mercado de açúcar, vocês acham que isso pode ter alguma consequência? Quer dizer, é inócuo a gente falar que caiu o imposto de importação do Brasil? Não é essa a pergunta. A pergunta é se isso pode se alastrar de alguma outra forma. Estamos lá com o México para os Estados Unidos, e aí? Como é que vocês acham que isso pode ter consequências? Começo. Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Muito relevante nesse momento. Eu acho que a gente talvez tenha que pensar nisso indo para o caminho de compreender o que acontece com o petróleo, o que acontece com os hedge funds. O açúcar ele é uma commodity, para o bem e para o mal, inelástica, preço-demanda, não o etanol, mas o açúcar é. E então, se a gente tiver o que está... as estatísticas dos bancos de investimentos, das empresas de research macro, é que a probabilidade de uma recessão hoje ela é de 20% a 30%, advindo dessa guerra comercial hoje. Os dados não mostram uma recessão ainda, mas se essa briga comercial começar a escalonar e um bota uma tarifa, o outro bota outra, enfim, o mundo está saindo da globalização para um mundo mais protecionista. Isso aumenta a inflação, isso reduz capacidade de crescimento de PIB, isso num primeiro momento traz uma recessão.
E aí a demanda de petróleo ela é muito elástica à macroeconomia. E o petróleo sendo o teto para o etanol. Agora, como é que o petróleo se comunica com o açúcar se a gente já está no Maxi Sugar? Não é através do preço do etanol. Talvez, se os hedge funds tiverem uma visão macro e resolverem entrar apostando na baixa de tudo, de todas as commodities, o açúcar vai sofrer também. Talvez a pergunta que foi colocada aqui, por que os fundos estão short ainda. Então, esse é um lado que eu vejo, que o açúcar mostrou que ele tem a demanda de açúcar tem uma resiliência bastante grande aos ciclos econômicos de PIB. Então, o que eu vejo talvez seja a questão via petróleo e via hedge funds, é o que me vem na cabeça no primeiro momento, sem querer entrar na questão de tarifa de importação de etanol no Brasil, ou se o Brasil vai ter uma cota maior de açúcar nos Estados Unidos. Isso aí eu acho que os governos têm que resolver e a gente tentar interferir. A Única faz um papel muito bem feito para tentar trazer proveito disso para o Brasil. Eu só pulando um pouquinho, desculpa, Ulisses. É interessante porque esse horizonte dessa guerra tarifária, ela não existia 2 meses atrás. Ninguém falava absolutamente nada sobre esse assunto. E passou a ser agora um dos top priorities dessa discussão. Mas no setor sucroalcooleiro, o Brasil exporta para 170 países. Talvez no setor nosso, realmente, aqui de açúcar e álcool, os Estados Unidos dependam mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. É óbvio que é o interesse comercial das cotas, é o interesse comercial de um produto mais barato para o consumidor final, mas eu acho que nesse ponto o Brasil está muito melhor posicionado para negociar do que em outros setores. Eu vou concordar com o Rodrigo nesse aspecto. Eu acho que a tensão criada pelo Trump, né, que é um governo transacional, já trouxe uma oportunidade no primeiro mandato, né, quando o Brasil conseguiu evoluir bastante, né, nos volumes de exportação de soja, principalmente para a China. Né. Eu acho que essa tendência ela pode continuar acontecendo, falando de grãos especificamente. Eu acho que vai ter um gás adicional e, eventualmente, para nós, em sucro energético, salvo uma negociação açúcar de cota, questão de importação de etanol, eu acho que realmente aí são eventos pontuais. Por exemplo, o Canadá, que já é um cliente importante do Brasil, talvez se reforçando um pouco mais e assim por diante. Mas eu acho que a tensão, de maneira geral, ela pode acabar tendo um efeito positivo, logicamente de curto prazo, no sentido de trazer algumas demandas que o Brasil, espaços que o Brasil vai ocupar, mas logicamente que vou na tua linha também, eu entendo estou alinhado contigo no efeito macroeconômico futuro. Senhores, sendo assim, eu queria agradecer em nome da Datagro, em nome de todo mundo que está aqui. Espero que tenha sido interessante para vocês e já abro qualquer questão. Os 3 vão estar aqui o dia todo e poderão responder aí a vocês. Muito obrigado, bom almoço. Obrigado, gente.